A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o mensageiro de Deus, do Senhor Jesus, para a sua vida. Você que começa este dia ou termina, ou me assiste pela Band, a TBN, ou por uma estação de rádio à noite, eu quero que você hoje pare um pouco e pense não no noticiário da cidade, não nas notícias amargas e pouco alvissareiras da nossa sociedade, mas pare para pensar que você existe porque Deus lhe criou e não lhe criou para rastejar neste mundo, nem para ser uma cauda. Deus lhe criou para ser cabeça, para ser alguém que pensa e tem domínio sobre a vida. Alguém que pode colocar a mão no arado da sua vida e seguir em frente. Então você precisa de ouvir deste mensageiro do Senhor o que Deus tem a lhe falar neste dia. Talvez você tenha acordado debaixo de um pesadelo tremendo, talvez você nem sequer tenha dormido, ou você tem dormido somente com calmantes poderosos e fortíssimos. Vamos parar para pensar, refletir na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E certamente algo poderoso se manifestará. Ouça o que o Espírito diz. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, jamais abandona ou abandonou o seu povo. Aquele que Ele ama, e por este Deus deu a sua vida e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, jamais pode se sentir um órfão nesta terra. Jesus disse isto, que Ele não nos deixaria sentir a orfandade, porque um órfão de pai e de mãe é uma pessoa sofrida, sem identidade, sem o amor, sem o consolo, sem o carinho de um pai, de uma mãe. Mas Deus não deixa um filho dele se sentir órfão. Ele prometeu, Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, como é que você pode sentir esta realidade de vida? Esse amor de Deus, essa proteção do Senhor? Você tem que tomar hoje uma decisão na sua vida, que é submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo. Pastor, e como é que eu me submeto? Quando eu vivo de acordo com os princípios que Deus deixou na sua palavra. Quando eu vivo a palavra, eu estou vivendo o quê? O reino de Deus. E um cidadão do reino de Deus, ele passa por problemas, mas ele não é humilhado, não é apoucado. Diz que no lugar da vergonha, ele tem dupla honra, que não há invalidez para quem crê em Jesus Cristo. Você, ainda que o gafanhoto tenha lhe levado alguma coisa, ele promete restituição. E olha, que Deus tem pressa para que isto aconteça. O teu caso já foi estabelecido por Deus. Então, viver de acordo com os princípios os princípios bíblicos, é ser um cidadão do reino. Jesus deixou uma palavra que nós vamos pensar nela a semana toda. Ele disse em Mateus, que é um livro da Bíblia, ele diz no capítulo 6, versículo 33,
buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o povo estava se questionando, isto tem 2000 e poucos anos atrás. O que haveremos de viver? Como haveremos de viver? E comer, e vestir, enfim, as questões da vida, os problemas, as preocupações da vida. E eles questionaram Jesus. Disseram, Jesus, e como é que será o nosso futuro? E o que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? E talvez você tenha outros tipos de questionamento. Jesus disse, olha, só há uma porta que é a promessa de Deus. Ele disse, se você buscar o reino, eu tenho dito aqui e vou insistir com isso, a Bíblia tem 7.000 promessas. 7.000 promessas. Nas questões materiais, então, mais de 2.500 promessas nas questões materiais. Mas elas, para serem uma realidade na vida, têm todas elas uma premissa. Então, qual é a premissa de ver todas as coisas acrescentadas? Quando eu busco o reino em primeiro lugar. Não é o meu clube, não é o time de futebol, não é a minha empresa, não é o governo, é o reino. E isto me parece a mim que é algo tão óbvio, tão simples, mas que, claro, o sistema que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, as mentiras malignas que estão estabelecidas no nosso país, impedem muitas vezes a pessoa de romper com o negativismo, com o pessimismo, com o ostracismo, com a incapacitação para tomar uma atitude de vida de fé. Então hoje você tem que dizer, eu tenho fé. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai me conduzir, vai me fortalecer, vai me mostrar o caminho, vai me mostrar a resposta. Isto é o que, apóstolo? Isto é viver à altura dos padrões justos de Deus. Então, quando você busca o reino, você está dentro dos protocolos de Deus. Os protocolos de Deus dizem, tem uma premissa, tem uma promessa. Tem uma promessa, tem que ter uma premissa. Buscou o reino em primeiro lugar, buscou a justiça de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, então vem a promessa. E quem fez a promessa não mente. Não é homem para mentir, nem filho do homem para que tenha prometido e depois se arrependa, disse a palavra de Números. Então, ouça, a premissa uma vez satisfeita, Deus está comprometido, mas está comprometidíssimo, porque Ele disse, a minha palavra não volta vazia. E eu vou lhe dizer uma coisa, as minhas orações não voltam vazias. Eu não faço uma oração para ela voltar vazia. As minhas orações são honradas por Deus. Então, eu lhe digo, diante do Senhor, que se você buscar o reino... Pastor, mas explique mais claramente, o que é buscar o reino? Olha, buscar mostra o quê? O movimento, o exercício. A busca exige determinação, ousadia, fé, coragem. Sair de casa, ou você pensa que Deus abre os céus e caem aos trambolhões todas as bênçãos, você estando em casa e não ter compromisso com o reino. Buscar o reino é ter compromisso com o reino. E se você busca o reino, a Bíblia diz que todas as coisas significa então que essa crise que se abateu sobre a sua vida, você vai vencer. Você vai vencer. Eu gostaria de poder ter acesso
ao seu governador de estado, ao seu prefeito, ao seu presidente, aos ministros, que é para lhe dizer, olha, todos os planos e projetos, sejam eles econômicos, tributaristas, trabalhistas, jurídicos, não importa, eles só terão vitória se Deus for buscado em primeiro lugar. Ninguém governa uma família, uma nação, um estado ou município sem a Bíblia Sagrada, sem a verdade de Deus. Senão nós vamos entrar neste ciclo vicioso o resto da vida. Chega um homem político e diz, eu há 30 anos que recebo propinas. Oi, todo mundo fica estarrecido. Mas isto lhe surpreende? Quando todo o nosso sistema está envenenado, o sistema humano, quando o diabo está envolvido em todas as áreas do nosso país, onde Deus foi tirado das escolas, onde é proibido um aluno exibir uma Bíblia dentro da escola. No entanto, há livros do Ministério de Educação e Cultura que falam sobre as doutrinas e as culturas afros que abrigam e obrigam o coração do jovem a fazer orações e a acreditar nos deuses africanos. Então, há lugar para deuses africanos, não há lugar para o Senhor dos Senhores? Como fica isso? Então, eu não tenho nenhuma amizade com o mundo. Eu não tenho nenhuma ligação com o mundo. Eu jamais seguiria uma feminista ou uma filosofia humana, nunca na minha vida. Porque isso tudo é factível. Isso tudo perece. Eu sigo a Bíblia Sagrada. Deus disse que para todas as promessas há uma premissa, há uma condição, então vamos obedecer. Se você buscar o reino em primeiro lugar, que é a premissa, todas as coisas serão acrescentadas, é a promessa. Deus, o Senhor, não prometeu uma vida livre de problemas e de crises. A Bíblia é uma história com 66 livros do ser humano com Deus, das falhas, dos problemas, das guerras, das dores, das angústias, das perplexidades do ser humano. Portanto, não há de Gênesis ao livro do Apocalipse um mundo de rosas. Tem rosas, mas tem espinhos. Mas Deus prometeu uma saída. Deus prometeu um modo de vencer cada crise, seja ela emocional, espiritual, física, financeira, familiar. Ninguém nesta terra está isento de passar por uma crise. Mas Deus dá a saída. Ele disse isso no livro histórico de João, no capítulo 16, versículo 33. Ele explica isso, olha lá. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Então Jesus não escondeu esta realidade. No mundo nós passamos por crises, por aflições. Quantas vezes uma situação chega, e há pessoas agora me ouvindo, que viram a sua empresa ir para o fundo do poço, viram anos de lealdade a uma empresa, quando o DP, o Departamento Pessoal, mandou uma cartinha dizendo, está despedido. Há pessoas que perderam um ente querido. E chamam-se aflições. E chamam-se crises. E há pessoas que hoje estão sofrendo e que não contribuíram em nada, zero, para esse momento, mas que chegou. Agora, como eu sou um cidadão do reino e eu sigo os padrões e cumpro as premissas, o que ele diz? Você pode passar por aflição, mas tem bom ânimo. Ou seja, a premissa é acreditar, é ter bom ânimo. Ele diz, eu venci. Quer dizer que quando se tem bom ânimo, o apóstolo Michelangelo, quando se acredita no que Deus diz.
Então o Senhor pode hoje, o Senhor Jesus, converter a tua crise numa grande oportunidade para você crescer como cidadão, crescer espiritualmente na graça, no conhecimento de Deus. Você sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Muitas situações na Bíblia mostraram como na impossibilidade do homem, Deus age, tornando possível. Muitas passagens bíblicas que não são histórias, não são fábulas, são realidade. Foi o Espírito Santo que mandou escrever, que inspirou homens a escrever. Então, tudo na Bíblia tem uma razão. Um ponto, uma vírgula, um versículo está lá por alguma razão. E Deus sempre tem o melhor para nós. Então, que tipo de crise você está enfrentando? O que você está vivendo que você diz, olha, apóstolo Michelangelo, eu não tenho controle sobre esta situação, a coisa está descontrolada. Ou alguma coisa que chegou até você e você não estava preparado. Ou você está vivenciando, experienciando algo que lhe deixou tão ansioso, que você não tem nem dormido. Eu estou agora falando com o senhor que o médico lhe disse que você tem apenas 6 meses de vida. Não é verdade o que Jesus disse? No mundo passais por aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci. Então, esta palavra vencer, este verbo, esta expressão, eu venci, isto passa a nossa vida. Porque João disse isto. Diz que o da fé vence, porque nós temos uma fé que vence. Então é preciso, nesta hora, saber que Deus tem uma saída. Você tem que fincar os teus pés sobre a rocha, sobre um fundamento. Não é fundamento das cartas de tarô, dos deuses africanos, do altar do gongá, dos búzios. Você está perdendo tempo. Você está indo para o fundo do poço. Ele tem a saída. Pastor, ele tem a saída como? Se você buscar o reino, em primeiro lugar, e a sua justiça. Pastor, e o que é buscar o reino? É viver estas verdades. E como é que eu posso vivê-las? Se você vier à igreja. Meu amado, nós estamos vivendo um momento do tudo ou nada. Ou você acredita e sai dessa crise que te enrolou, que te está asfixiando, ou você sai disto vindo à igreja, se envolvendo com o reino, vivendo a prática da palavra, ou você vai ser asfixiado até o fim. Não espere que haja um governo humano que venha solucionar todos os teus problemas, porque não haverá. Não espere isto. Não espere em promessas ilusórias de que tem num patuá, pastor, eu trago no meu bolso uma areia de cemitério num pacotinho, ninguém sabe, eu tenho um charuto cubano que eu dediquei ao preto velho, está debaixo do tapete do meu carro, tem umas fitas do Bonfim que resolvem tudo. Resolveram o quê? Nada. Você tem chorado muito. Se a tua esposa soubesse quão fraco você está, se o teu marido imaginasse quão fragilizada você está, se os teus filhos imaginassem como você virou um pequeno vaso, está todo quebrado, as pessoas iriam dizer, mas meu pai era um homem tão forte, a minha mãe era uma mulher tão forte, mas não tinha a rocha como base. Diz que quando o vento sopra, com ímpeto, que vem a chuva, os rios transbordam, a casa cai. Não tem rocha, tem areia. Então, o tempo não é de facilitar. Não há, amado, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não abra mão de uma vida com o Espírito de Deus. Não abra mão de uma vida com a Bíblia Sagrada, com a Igreja de Jesus. Talvez você diga, mas apóstolo, eu já ouvi contar tanta história de igreja. Olha, amado, eu também já ouvi contar muitas histórias.
Eu não me fixo em homens. Se eu me fixasse em homens, desde o primeiro dia do ministério, há 40 anos atrás, eu tinha negado Deus, pelos maus exemplos que eu vi. Mas o meu Senhor e Salvador, que me salva totalmente, diz a palavra de Hebreus, Ele não é homem para mentir. Não é homem, é Deus, é Senhor. Agora você precisa fazer este movimento. Vou dizer uma coisa, em casa, no escritório, achando que você ficar contemplativo, que vai acontecer, não vai acontecer, que pioram as coisas. Agora a fé. Eu gosto de ver uma pessoa com ousadia de fé, determinada. Eu me recordo, para terminar o programa, de um testemunho de um senhor que hoje é parte do nosso ministério, que me disse, apóstolo, durante vários meses, eu não tinha dinheiro para vir à igreja. Eu vinha a pé, ou às vezes no ônibus, sei lá. Ele disse, debaixo de chuva, de sol, às vezes carregando um filhinho pequeno no colo. Andava acho que 15 quilômetros a pé, quando não tinha dinheiro para ônibus, para vir à igreja. Este homem acreditou. O Espírito Santo fez uma obra na vida dele. Começou a usar a sua fé, buscou o reino. Hoje ele chega de carro importado e a esposa de carro importado. Não é Ele maravilhoso, o Senhor Jesus? Então, que neste momento você deseje buscar o reino. Você já buscou tudo, já viu que não teve resposta. Agora faltava-lhe a verdade. Então, busque o reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É uma atitude, é um passo. Buscar é aquela intimidade com Deus. Você sabe, eu antes de ser um apóstolo e um profeta, eu sou um servo. Eu sou também de barro. E o Senhor muitas vezes me disse, Miguel, saia do pedestal. Venha cá para baixo. Venha na intimidade comigo. Abra o seu coração. Não se finja de forte se você tem uma fragilidade. Eu aprendi e aprendo todos os dias nesses últimos 40 anos de vida. Eu quero lhe fazer um convite. Hoje, se você me assiste pela banda, 10 da manhã temos escola bíblica na igreja, o Bispo Daniel. E amanhã à noite, 7h30 da noite, um grandioso encontro. Às 3 da tarde, temos o Ministério Shail com a minha esposa, a Bispa Roxana. E à noite, um poderoso encontro de fé, onde nós vamos falar sobre a graça libertadora, a verdade libertadora de Deus. Vamos conhecer o que é vida de escravidão e vida de liberdade. Como é que Deus opera no coração quando se busca e você precisa de buscá-lo. Eu não posso buscar por você. Isso seria uma fé emprestada. Eu estaria te emprestando a minha fé. Eu posso orar por você, mas a busca é individual. Venha estar conosco. Eu tenho um telefone 30 17 90 90. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá 320. Essa rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Ponha isso no seu GPS e olha, amado, se você buscar o reino e a justiça, você vai ver a tua família salva, tua empresa florescendo, você vai ver a satisfação de vida e você vai ter a garantia agora em vida e para a eternidade. Porque órfão você nunca mais vai se sentir. Sentir-se órfão é sentir-se frágil, desamparado, incapacitado. No reino, em primeiro lugar, a Bíblia diz, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu creio e eu recebo para a minha e para a sua vida. Se você me ligar pelo 30 17 90 90, eu vou lhe oferecer um livro. Você é um dos nossos. São livros de doutrinas que vai lhe ajudar muito a conhecer o coração de Deus. E aí, você decidiu? Ou vai continuar apenas vivendo de crise, em crise? Ou vai continuar chorando e debulhar sem lágrimas, dizendo, onde está Deus? Você não vê que Ele lhe falou? Você não vê que Ele
trabalha até no turno da noite? Jesus disse que aos seus ele dá enquanto dormem. Deus trabalha por você, mas busque o reino. Saia do ostracismo, saia desse momento de inapetência e comece a usar a fé. Creia, creia, creia. O melhor de Deus chegou. Amém? Amanhã eu volto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome de todo o povo da Igreja Cristo Vive, nossa equipe de televisão, nós dizemos a todos graça e paz. E não se esqueça, Jesus Cristo é o único Senhor. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.